conosco. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, capítulo número 6, a partir do verso 6. O Senhor me direcionou esta palavra para o meu e o teu coração nesta noite. Todos encontraram em nome de Jesus? Mateus capítulo 6, versículo 6, em nome de Jesus. Amém? Que diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis vãs repetições, como, aleluia, os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Amém? Toma teus assentos e glorifica ao Senhor. Aleluia, amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Jesus tem me dado duas visões. Uma ele me deu na semana passada e uma nesta semana. Aleluia. E o Senhor ele mostrava, aleluia, o primeiro sonho que ele me deu foi na semana, tem umas 3 semanas. E Deus ele mostrava primeiro algo descendo muito forte do céu. E a água começava a correr pelo chão. E eu via o perigo, era tão grande, igreja. Era coisa atormentadora. Aleluia. E o Senhor dizia assim: vai e avisa, fala para o povo se preparar. E ali eu fiquei desesperada vendo tudo aquilo. E de repente, quando eu despertei daquele sonho, eu falei: Senhor, o que vai acontecer? E nisso eu orei ao Senhor e deixei. Quando foi semana passada, o Senhor me deu um sonho. O Senhor mostrava as ruas do mercado do povo, toda alagada. Era água corrida, igreja, para tanta parte, que eu olhava e falava assim: não dá para seguir de moto. Eu vou voltar para casa e não vou levar meu filho para a escola. Aleluia. Aí eu retornava para a minha casa. Quando foi nessa semana, pela madrugada, orando o Senhor me dava outra visão. E ele mostrava a Praça do Gravatá. Gente, era tanta água que corria pelas ruas. Era tanta água que corria que tinha ondas. E eu olhava e falava: meu esposo, vamos passar para outro lugar, porque não vai dar para passar. Aleluia. E Deus mostra coisas tremendas aqui sobre essa cidade. Coisas tremendas. Aleluia. E é necessário que eu e você, aleluia, não só marcha, aleluia, mas obedeça as Escrituras. Obedeça a palavra. Porque quem tem a palavra tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo. É Ele que vai te livrar. Naquele tempo foi o sangue do cordeiro nas ovelhas. Hoje em dia a palavra no teu coração, aleluia, na tua vida, vai livrar-te, aleluia, a tua casa. Igreja, atenta os vossos ouvidos. Deus vai permitir a cidade ser abalada. Deus vai permitir casa de crente ser açoitada e ao chão. Deus vai permitir, aleluia, essa cidade não só estremecer, mas boa parte dela descer ao chão e muita sepultura e muitos se converter ao Senhor. Aleluia, porque Deus tem olhado, aleluia, e a igreja do Senhor tem se acomodado. Aleluia, o povo tem relaxado, aleluia, e nós vemos dia após dia, é crente entrando na igreja, é crente se desviando, é pessoas dentro, mas desviada, é pessoas que conhecem a verdade e não exercem a verdade. Deus tem olhado para a terra e tem visto o quanto sangue tem sido derramado nessa cidade. Enquanto isso, aleluia, o adversário ele toma conta de tudo e a igreja se acomoda, e o Senhor vai permitir para que muitos sejam salvos, mas também muitos descerão à sepultura sem salvação. Então entenda uma coisa:
coisa, é necessário eu e você nos preparar, não para marchar, mas para se consertar, para se converter, aleluia, para que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, igreja? Aleluia. Por isso a palavra do Senhor Jesus Cristo, enquanto eu orava ao Senhor, pedindo direção ao Senhor na palavra, para o meu e o teu coração, o Senhor dizia: abre Mateus 6,6. Aleluia, porque eu tenho uma palavra para o meu povo. Aleluia. Igreja do Senhor, e a palavra esta que nós meditamos, aonde o Senhor vai direcionar o teu discípulo a não orar de qualquer maneira. Aleluia, porque as pessoas naquele tempo, os cristãos, sacerdotes e muitos outros, eles iam orar do lado de fora, orava em voz alta, orava nas ruas para ser visto. E Jesus está dizendo: você não precisa estar do lado de fora gritando para dizer que é crente, para tu dizer que tu é bom e tu tem conexão com o céu. Ele está falando assim: o teu pai, ele vem em secreto, o teu pai, ele te escuta dentro da tua casa, é tu no silêncio, tu e ele contigo. Ele disse para o teu discípulo e para mim e para ti: aleluia, entra no teu quarto, aleluia, prostra teus joelhos sobre o chão, inclina o teu coração, porque o Pai que está em secreto, ele ouve e te recompensará, aleluia, publicamente. Então entende, igreja, o Senhor vai dizer também: não seis de palavras de repetição, porque o povo naquele tempo, aleluia, antes da separação da igreja, aleluia, que conhecia a verdade, não exercia a verdade, quem era da mentira permaneceu na mentira, mas eles tinham o hábito de orar repetidamente. Por exemplo, eles pegavam, aleluia, veja a igreja católica, eles têm um texto, eles oram repetidamente, repete o Pai Nosso, repete a Dona Maria, repete não sei quem que tem mais lá, volta de novo e tem a quantidade exata. E Jesus está dizendo: tu não precisa, aleluia, pensar que tu vai ser ouvido por repetir as mesmas palavras, aleluia, mas tu vai ser ouvido pela sinceridade no teu coração, aleluia, para com a tua vida, para com Deus. Por isso entende, igreja, Jesus estava dizendo: vós que segue o Senhor, olha diferente, tu tem um lugar secreto. Aleluia. Quantos cristãos deixou de orar na tua casa? Quantos cristãos deixou de orar na igreja? Tem lugar que não tem mais oração. Antigamente o povo tinha oração, hoje em dia a oração foi cessada, e Jesus está dizendo: tu tem lugar para orar. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer em 2 Crônicas, aleluia, quando foi construído o templo, que o Senhor escolheu, santificou a casa para o teu povo orar, para o teu povo buscar, para o teu povo clamar. Ele disse que estaria ali fixado teus olhos, atento à oração naquele lugar. Então este lugar é lugar de oração. Ele disse: a minha casa será chamado casa de oração. Então, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, se não houver oração, não é casa de oração. Aleluia. Se só houver apenas culto imediato, aleluia, passa, não é casa de oração, não é tempo de oração. Aleluia, porque o Senhor disse que é chamado casa de oração. Então, para ser chamado casa de oração, tem que haver oração. Deus levantou na terra um lugar para orar e reservou na tua casa um secreto com Ele. Aleluia. Porque a igreja, quando se levanta a campanha da igreja, aleluia, para orar, poucos aparecem. Por quê? Porque quem não tem hábito na tua casa não vai ter hábito na casa do Senhor. Quem não segue uma vida de oração
Senhor. Porque passa dia após dia, aleluia, e o secreto com o Pai, a vida com o Pai, ela vai perdendo a comunhão, vai perdendo a essência, e acaba que o povo fica distante de Deus, e a tua vida permanece da mesma maneira. E Jesus Cristo, preocupado com teus discípulos, ele vindo, aleluia, com a maneira que o povo resolvia buscar Deus, por aparência, ele começa a questionar e ensinar os teus discípulos, e ensinar a mim e a ti, dizendo: tu tem casa para orar? Tem gente que diz: eu não consigo orar na minha casa, é muito barulho, é muita coisa, eu não consigo me concentrar. Aleluia. E quando tu chega na igreja, será que você consegue se concentrar? Se você passar o dia todo sem conseguir conectar com Deus, será que 2 horas de culto é suficiente para você se encher da graça? É suficiente para você transbordar e se fortalecer no poder de Deus? Igreja, é muitas preocupações, tem tirado o foco da oração. Por isso Jesus vai ensinar o teu discípulo, dizendo para ele: começa em casa, entra no teu aposento crente, entra no teu secreto. O Pai está lá te esperando. Põe o teu lugarzinho, acende as brasas, aleluia, na tua casa, porque é lá que Ele vai dar o livramento. Aleluia. Será que o teu celular, ele te toma todo o tempo da tua oração? Será que a tua TV toma todo o tempo que tu deveria orar? Será que a rede social, ela consegue tirar o foco de você se conectar com o Senhor? Ou será que os teus problemas são maiores ao ponto de te desconectar com os céus? Igreja, nós estamos vivendo um tempo que o povo só vai clamar a Deus quando vê, aleluia, o vento soprar. O povo só vai buscar a Deus. Quantos não parou de ir para a igreja depois da pandemia e nunca mais voltou? Aleluia. Igreja do Senhor, tu tem a casa, tu tem um quarto. Se não deu para você orar, aleluia, quando os filhos, quando o esposo estava acordado, aleluia, ora pela madrugada. Quando eles estiverem dormindo, cria hábito de levantar quando todos estiverem ainda dormindo, para que tu alcance graça para a tua vida e para a tua casa. Jesus disse: o Pai está em secreto, Ele não está, aleluia, visível aos olhos humanos. Ele disse: Ele te ouve. Aleluia. Jeremias 3, clamas a mim e eu mostrar-te-ei. Aleluia. O Senhor diz coisas grandes e firmes que nós não conhecemos, mas Ele diz: clamas a mim. Israel passava por um momento difícil. Israel parou de clamar. Israel cantava. Israel sacrificava. Mas parou de clamar com a alma e com o espírito. E o Senhor diz: volta lá, Jeremias, manda o povo me clamar, para eu revelar o oculto e o escondido, que eles não sabem o que vai acontecer. Aleluia. Nós estamos esperando que Deus nos livre, mas nós não queremos buscar o livramento. Nós queremos que Deus nos socorre, mas nós não queremos buscar o socorro. Aleluia. Nós queremos que Deus provê, mas nós não buscamos o provedor. Aleluia. E a palavra do Senhor, igreja, Jesus vai mostrar para mim e para ti que tudo vai se iniciar no nosso lar.
A igreja começa em casa, se encher da presença em casa. Você não pode chegar na igreja e dizer assim: eu me encher. O povo, quando ia para o templo, né, pastora? Eles não iam se encher, eles iam devolver o que era de Deus. Aleluia! Eles iam apresentar sacrifícios, eles iam ao templo, aleluia, no tempo certo, aleluia, segundo as ordenanças e estatutos do Senhor, aleluia, para apresentar o seu de melhor para Deus. E nos dias de hoje a gente vê o povo vem. Muitos dizem: eu quero oportunidade, também não. Eu só vim só para ouvir. Outros dizem: não, eu não quero, eu não vou nem na igreja hoje. Outros dizem: porque eu estou passando por tanta coisa. Ei, mas o templo é lugar para orar, é lugar para adorar, é lugar para glorificar e receber do Senhor a presença nas nossas vidas. Aleluia! Igreja do Senhor Jesus Cristo. O povo está vindo mais cheio de problema para Deus resolver do que vir trazer adoração para o Senhor receber. Aí o problema está onde? Jesus disse: entra no teu quarto, tu ora diferente, tu vive diferente, tu faz diferente. Aleluia, você não é igual a qualquer crente, tu é diferente. Aleluia. Quer ver depois um crente orar sem cessar? Deixa o vento soprar na tua casa. Você vê o crente passando a noite acordado, orando, clamando, chorando, se humilhando em busca de socorro. Vem para a igreja, ora, vai na igreja dos outros, busca ciclos de oração para continuar orando, porque sabe que só Deus pode responder. Mas se não está acontecendo nada, é muito cansaço, a mente muito cheia para se ocupar na oração. A Bíblia diz que a oração do justo pode muitos em Deus efeito. E como ela vai ser eficaz na minha e na tua vida e para quem nós estamos orando? Sabe como? Sendo justo. Porque a Bíblia diz que a oração do... Então não é de qualquer um. Tem que estar justificada em Cristo e pela palavra. Paulo disse: por esta causa eu me ponho de joelho. E ele disse para buscar todos, aleluia, para buscar Deus, aquele que todos clamam: Abba, Pai. Aleluia. E esta busca era para aquela igreja. Ele disse para conhecer o amor de Cristo, para conhecer, aleluia, a altura, a profundidade, a largura, aleluia, da dimensão desse poder, desta glória, da sabedoria do Senhor. E depois ele diz que nós podemos pedir ao Senhor e Ele nos dá, aleluia, coisas abundantes, grandes coisas que nós não pedimos. Salomão apenas pediu na tua oração saber, e Deus deu além do que ele pediu. Olha a oração de quem confia no Senhor. Igreja amada do Senhor Jesus Cristo, se tu só esperar orar no templo quando der, eu vos digo em nome de Jesus Cristo, vai chegar o dia que todas as portas vão estar fechadas. E eu te pergunto: o que vai ser da tua vida? O que vai ser da tua casa? O que vai ser da tua alma? O que vai ser do teu espírito? Porque o Senhor Jesus Cristo disse que a porta do inferno não prevalecerá sobre a tua igreja, mas a tua igreja tem que estar preparada. Aleluia. Jesus disse, Deus disse, aleluia, haverá fome, não de alimento, mas da
Bíblia na mão. Tem crente que não come mais a palavra. Tu tem a Bíblia na tua casa. Às vezes só abre quando vem na igreja. Igreja do Senhor, se não tem oração, não tem a palavra, nós fica enfraquecido. Nós ficamos, aleluia, como uma folha seca. Para onde o vento soprar, é levado. Mas se tu tem vida de oração, se tu tem a palavra e põe em prática, tu vai ficar lá. Está vindo tempestade, está vindo guerra, está soprando vento, mas você está lá de joelho, clamando e sabendo que só o Senhor é o que está ali para dentro. Por isso, em nome de Jesus Cristo, o Senhor manda-me e a ti, aviva imediatamente, começando na tua casa, aleluia, que você vai ver a diferença do tempo. Aleluia, aleluia. Igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor vai dizer em 2 Crônicas, no capítulo 20, aleluia, se levantou o exército inimigo contra o povo de Israel. Mas a palavra do Senhor vai dizer, quando Josafá ficou sabendo que eles estavam vindo contra Israel, o que foi que ele fez? A palavra de Deus diz para mim e para ti, ele não partiu ao encontro da guerra, aleluia, mas ele foi ao encontro da guerra de oração. Aleluia, porque para você orar tem guerra, para você orar tem luta, mas se você verdadeiramente quer vencer, aleluia, você desse primeiro você dizendo, eu vou orar independente se eu tenho palavra em meus lábios ou não, mas eu vou ficar de joelho até que a resposta venha do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que Josafá reuniu o povo no templo, aleluia, no pátio do templo, reuniu todo o povo, se vestiram de pano de saco, aleluia, cinza sobre tuas cabeças, se humilharam ao Senhor, e Deus enviou o teu anjo, aleluia, enviou o Espírito Santo sobre Jaziel, aleluia, e o Senhor trouxe resposta e mandou que o povo apenas ficasse em adoração. Põe os cantores de pé para adorar, aleluia, e o Senhor disse, ficai, parai e vê o livramento do Senhor. Igreja, é a oração. Nós precisamos orar por misericórdia, nós precisamos orar por livramento, nós precisamos orar por socorro. E isso é só com humilhação, com jejum, na presença do Senhor. E Deus deu vitória. Israel não precisou sair para ir lutar. Deus enviou o anjo. Ele só foi lá tirar o despojo, colher as pinças, a riqueza que estava espalhada no meio dos corpos. Aí eu te pergunto, que oração foi essa que moveu o céu? Que oração foi essa? Que graça, que poder que subiu e o poder que desceu. Será que nós estamos nesse vigor de levantarmos em oração e Deus mover os céus e a terra e nos responder e parar os impactos que dá sobre a terra? Será que nós estamos dignos disso? Será que nós estamos, igreja? Será que nós estamos esquecidos demais? Aleluia! O Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer, aleluia, para os seus discípulos, aleluia, que eles não deveriam repetir muitas frases para ser ouvido. Jesus estava dizendo para eles, até em silêncio, no teu coração,
não ouvir, e nem suas mãos atadas para que não possa socorrer. Mas o que faz a diferença, separação entre nós e Deus, é as nossas falhas, é os nossos pecados. Aleluia! Jesus disse que nós precisamos orar. Deus diz: eu estou disponível. Aleluia! Jeremias 29, aleluia, 11, o Senhor vai dizer: eu pensei o pensamento que tenho de vós, o respeito, e é de bem, não de mal, como vós pensais. Ele disse: então ides e orarei. Veja, Deus está dizendo: precisa orar. Ides e orarei, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o coração. Aí eu pergunto à igreja: é qualquer oração que ele vai responder? Ele diz que nós temos que orar. Aleluia! Ele tem coisas boas, mas nós precisamos orar. Ele ouve, mas ele só responde, nós só encontramos ele se for com coração. Aleluia! Igreja do Senhor, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira para com a minha vida e para com a tua vida. A palavra do Senhor em Atos capítulo 16 vai nos dizer, aleluia, que se encontrava, aleluia, Paulo e Silas naquela cidade, aleluia, e por ter expulsado o demônio da vida de uma jovem, eles foram lançados na prisão, foram açoitados, machucados, aleluia. Mas a palavra do Senhor vai dizer: a oração não taparam as tuas bocas, e orando, aleluia, adorando, a palavra do Senhor diz que do céu bradou o Senhor. O impacto da oração, igreja. Olha o impacto da oração de quem está ferido, mas está adorando. Está machucado, mas está adorando. Está com dor, mas está adorando. Está ali. E Deus quebrou as cadeias. Libertou. Aleluia. E mostrou que Ele é Deus. A tua oração tem impacto. A tua oração, ela move céus e terra, se tu fizer com o coração voltado ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que Daniel era um homem de oração. Observa, Daniel era um homem de oração. Ele orava 3 vezes ao dia, mas teve um tempo pelas visões, Daniel teve que orar mais de 3 vezes ao dia. Eu não sei quanto dia que ele ficou, até quantas horas ele ficou de joelho. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Daniel não comeu, não se lavou. Aleluia! E a resposta só veio para ele através de 21 dias. E tem muita gente fazendo oração de 21 dias. Vou fazer a oração de Daniel. Mas Daniel orava por revelação do céu. Daniel orava para que Deus mostrasse para ele o que ia acontecer com o povo. E será que nós levantamos essa oração? Deus, será o que vai acontecer com a nossa nação brasileira? Senhor, o que o Senhor nos revela, o que o Senhor pode fazer por nós, o que nós devemos fazer diante do Senhor. Será que nós somos capazes de orar pela revelação assim? Ou nós fazemos a oração de Daniel de 21 dias para fortalecer a nossa carne? Nosso próprio benefício. Entende, igreja? Oração diferente. Nós não podemos buscar benefício para nós. Paulo disse: ninguém vive para si mesmo, mas nós vivemos para alguém. A igreja é sal da terra e luz do mundo. Se a igreja não orar, se a igreja não perseverar, se a igreja não levar a luz, não levar, aleluia, a presença do Senhor, a nação perece. Porque muitos lugares aí fora já tem terremoto, já teve maremoto, já teve guerra. Muitos países são idólatras. Muitos países têm crente, poucos crentes, porque têm medo de servir a Deus, porque são
tem liberdade. E ela faz o quê? Cruza o braço. E no carnaval, o povo faz de tudo. Escarnece até a imagem que eu sei que é Jesus Cristo. Brasil. Aí quando acontece terremoto, quando acontece alguma coisa, você vai ficar ainda pensando: ai meu Deus do céu, por quê? Senhor, faça a tua vontade. Quebranta os nossos corações. Senhor, nos liberta. Senhor, para que o mal não venha também sobre nós. Porque a mão de Deus, quem vai contender contra a mão de Deus, se Ele quer corrigir, Ele diz: eu açoito, eu lapido. Aleluia. Mas o que importa é que se arrependa e se converta. Aleluia. Dos teus maus caminhos. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos vivendo num país, muitas igrejas, muitos crentes, porém poucos se preocupam para ser salvo, porque não tem vida com Deus, não tem vida, aleluia, de oração, vida com a palavra, aleluia. E por isso Deus vai permitir, aleluia, coisas acontecer e abalar. Por isso Jesus vai dizer para nós, quando tudo isso estiver acontecendo, Ele diz: não tem mais, porque antemão eu já tenho vos dito. Então não tem. Ora mais, confia mais, se endireita mais. Aleluia. Porque a palavra do Senhor vai nos chamar. Sempre Deus chamou o teu povo pelo clamor que o povo esquecia. Sempre Deus chamou a atenção do povo por causa da oração. Aleluia. Hoje em dia, levita não se prepara. Naquele tempo, levita era preparado, era separado, era ungido. Aleluia. Para eles ir tocar no templo, para eles ir direcionar uma entoação de louvor, ele estava lavado, vestido e revestido. Hoje em dia não, qualquer um pode chegar de qualquer jeito. Não tem vida de oração, não tem vida com Deus, não tem compromisso com Deus, e eles podem chegar e fazer de qualquer jeito. E Deus está se agradando? Deus não está. O Senhor não está se agradando. Aleluia, o povo perdeu a sensibilidade. Porque se nós não temos, aleluia, vida de oração com Deus, mas esquece, igreja. Mas esquece. E nem sempre o Senhor está no movimento. Às vezes Ele está no silêncio, mas o teu coração queima, arde, tu chora, tu se alegra. Aleluia, porque tu sente a graça, tu tem sensibilidade na hora da presença do Senhor. Por isso, igreja do Senhor Jesus Cristo, move lá na tua casa e prepara o cantinho. Prepara o cantinho para falar com o Senhor, para Ele te recompensar com livramento, com paz, com alegria. Aleluia, para que a tua vida siga bem. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti. Aleluia, Pedro estava na prisão, mas a igreja estava continuamente orando. Pedro dormia na prisão confiando no Senhor, mas a igreja estava orando: Senhor, olha o nosso mestre, olha Pedro, salva Pedro. E Deus faz o quê? Olha o valor da tua oração. Deus pode visitar alguém longe, enviar um anjo para dar o livramento, para dar o escape, para abençoar. Enquanto tu está orando continuamente pela vida daquela pessoa, Deus envia um anjo na prisão, e o anjo, aleluia, abre, quebra todas as prisões dos braços, das pernas, aleluia, toma Pedro pela mão e põe lá de fora. Deus te liberta através da tua oração. E se você deixar de orar? Se você deixar de orar, igreja, e orar só quando achar que der, eu te pergunto, Deus vai responder?
Por isso, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, o Senhor diz: recebe este lugar, prepara este lugar, aleluias, para que a igreja não se apagará, o fogo que arderá no teu coração, na tua alma e no teu espírito, o vigor vai ser constante para servir a Deus. Por isso, em nome de Jesus Cristo, aleluia, se a gente for falar de oração e de resposta de Deus, igreja, a gente fica aqui a noite todinha e a gente vai ver tanta glória, tanto poder, oração pela misericórdia, oração para se achegar a Deus. Olha a oração de Jó. Jó, enquanto todos criticavam e apontavam a Jó para se arrepender, ele só dizia no teu coração e orava ao Senhor como: Senhor, me mostra o meu pecado. Senhor, me mostra onde foi que eu errei. Senhor, me mostra as minhas falhas. E será que eu e você não temos essa oração no meio da luta? Ou nós já vamos dizer: Senhor, eu oro, eu jejuo, eu te sirvo, eu vou no culto, eu estou ali, eu faço a obra ali, e agora vem isso sobre mim? Então vigia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque a oração é a chave da vitória para quem quer vitória. Mas vitória em Cristo Jesus, Ele só dá se eu e você cumprir o que está nas Escrituras. Amém, igreja? Por isso, em nome de Jesus, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, e busca o Senhor em verdade e espírito, e faça a tua oração romper barreira e cadeias, aleluia, ser quebrada, algemas, câncer ser curado, família ser restaurada, aleluia, e teu vigor diante de Deus permanecer de pé enquanto viver. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.